O casamento de Gustavo e Sofia era, para todos que o viam de fora, uma tapeçaria de perfeição bordada com sucesso financeiro e beleza. Gustavo, um empresário do setor imobiliário, exalava a confiança de quem nunca precisou lutar por nada. Sua vida era uma série contínua de vitórias. Sofia, sua esposa, era a personificação da graça. Uma mulher que havia trocado uma promissora carreira em design por uma família. No entanto, por baixo da superfície polida da casa de luxo, havia uma rachadura invisível, a arrogância silenciosa de Gustavo. Ele via Sofia como um belo acessório, e a gravidez que ela carregava, já no 8º mês, era vista por ele como a formalização de um contrato social, o fecho de um ciclo. Ele se sentia sufocado, sentia que a paternidade era uma amolação que tirava sua liberdade e roubava seu tempo. Foi nesse vácuo de ego e tédio que a traição se instalou. Gustavo havia se envolvido com Verônica, uma colega de trabalho que simbolizava o caos e a aventura que ele achava que estava perdendo. A traição não foi um ato de amor, mas de vaidade, uma prova de que, mesmo com a esposa grávida, ele ainda era desejável, ainda era livre. O último encontro havia ocorrido na tarde anterior. Gustavo voltou para casa carregando o peso da culpa, mas mais ainda, o peso do segredo. Ele olhava para o ventre enorme de Sofia, que sorria com a alegria inocente da maternidade iminente, e sentia um nó frio no estômago. Ele estava sujo e a pureza de Sofia e da criança o sufocava. Ele acreditava que seu crime era perfeito e invisível. Naquela noite, o pesadelo se materializou. Sofia acordou com dores lancinantes e Gustavo, em pânico, percebeu que o nascimento estava acontecendo precocemente, no 8º mês. A corrida para o hospital foi um borrão de luzes e sirenes. No carro, Sofia segurava a mão dele, a dor misturada ao medo, implorando: "Por favor, Gustavo, salve nosso filho!" Ele prometia com a voz embargada, sentindo-se o maior dos hipócritas. Ele traía a mulher que jurava amar, e agora ele estava ali, fingindo ser o herói no momento mais sagrado. A culpa o esmagava. Ele pensava: se Deus existe, ele sabe o que eu fiz, e ele vai me punir. O hospital de luxo se transformou em um cenário de tensão dramática. A prematuridade da criança e o nascimento complicado exigiram uma intervenção imediata. Os médicos, frios e objetivos, trouxeram a notícia que virou o mundo de Gustavo de ponta cabeça. "Senhor Gustavo, o bebê nasceu bem, mas está muito fraco. Ele precisará de uma transfusão imediata de sangue de um tipo muito raro e específico, devido a uma condição sanguínea incomum. Precisamos testar a compatibilidade urgente. A primeira opção é sempre o pai biológico, se possível." O doutor Rafael, o obstetra-chefe, olhou diretamente para Gustavo, esperando a reação. Gustavo se apressou. A chance de ser o herói, de lavar a culpa com um ato de bravura paternal, era a salvação que ele procurava. "Eu sou o pai, testem meu sangue, façam o que for preciso." O médico assentiu e a enfermeira rapidamente colheu a amostra de Gustavo. Sofia estava sedada e fora de perigo, mas o bebê, em uma incubadora de última geração, lutava pela vida. A culpa de Gustavo era substituída por um pavor primal. E se seu sangue não fosse suficiente? E se a traição tivesse alguma ligação cósmica com o sofrimento do filho? Ele caminhava pelos corredores frios da UTI neonatal, vendo o filho através do vidro, sentindo-se o homem mais vil do planeta. Ele rezava, implorava pelo perdão divino, prometendo lealdade eterna a Sofia e ao bebê, se apenas o seu sangue salvasse o filho que ele quase desonrou. Após horas agonizantes, a enfermeira surgiu com o doutor Rafael, ambos com expressões graves. O médico não falava, apenas olhava para Gustavo com um misto de cautela e surpresa. Gustavo sentiu o coração congelar. "Doutor, o que houve? Meu sangue é compatível? Posso salvar meu filho?" O doutor Rafael hesitou.
Pigarreou e olhou para o prontuário em suas mãos. O drama atingiu seu ápice. O médico respirou fundo. Senhor Gustavo, preciso que mantenha a calma. Os resultados dos testes genéticos obrigatórios de rotina, somados à necessidade urgente de compatibilidade, revelaram algo que o senhor precisa saber antes de prosseguirmos com qualquer doação. O senhor não pode doar, não é compatível. Gustavo franziu a testa. Não é compatível, mas como? Eu sou o pai. O Dr. Rafael balançou a cabeça. A reviravolta estava na porta. Lamento, Sr. Gustavo, mas os testes genéticos realizados agora para checagem urgente de compatibilidade indicam de forma conclusiva que o senhor não é o pai biológico da criança. O mundo de Gustavo desabou. A culpa que ele carregava pela traição era subitamente substituída por uma traição muito maior, brutal e inesperada. Ele traiu Sofia, mas Sofia o havia traído primeiro. Seu casamento, sua paternidade, sua honra, tudo era uma farsa. Ele ficou paralisado. A chave do carro, que ele quase apostou na história anterior, agora era apenas um pedaço frio de metal em sua memória. Ele não podia acreditar. A mulher que ele traiu, que carregava seu filho, na verdade estava grávida de outro. O choque da revelação atingiu Gustavo com a força de um raio, mas com a lentidão cruel de um pesadelo. Não é o pai biológico. As palavras do Dr. Rafael ecoavam no corredor frio do hospital, esmagando a realidade que Gustavo conhecia. O homem que carregava a culpa de uma traição silenciosa agora era a vítima de uma traição que ele sequer cogitava. A arrogância se desfez, dando lugar a uma dor visceral e a fúria. Ele cambaleou, as mãos fechadas em punho. Isto é um erro. É impossível. Minha esposa está sedada. Ela está grávida do meu filho. Eu exijo uma contraprova. Exijo o resultado imediatamente. O Dr. Rafael, acostumado ao drama da vida e da morte, manteve a calma, mas sua voz era firme. Não há erro, Sr. Gustavo. Os testes são conclusivos e foram feitos com triagem de urgência devido à condição sanguínea da criança. Este é o prontuário. Nossa prioridade agora é a vida do bebê, que precisa de sangue. Precisamos urgentemente de um doador compatível. A vida do filho, que ele acabara de descobrir ser de outro, pendia na balança. A fúria de Gustavo misturou-se com o pavor. Ele se viu forçado a cooperar para salvar o filho que ele não gerou. Enquanto a equipe médica se apressava para encontrar doadores compatíveis no banco de sangue, e por um momento angustiante, a compatibilidade era rara, Gustavo foi liberado para esperar e tentar processar o caos. Ele evitou a UTI neonatal, incapaz de olhar para a criança que carregava o DNA de outro homem. Em vez disso, ele esperou que Sofia acordasse, consumido por uma fúria gelada e uma necessidade desesperada por vingança. Ele planejava a confrontação, as palavras de acusação, a destruição do casamento que ele próprio havia maculado. Como ela pôde, grávida do meu filho, de um amante, de um canalha, e eu, o traidor, era o inocente? Ele pensava, numa inversão perversa de papéis. Quando Sofia finalmente acordou na manhã seguinte, com o corpo exausto, mas os olhos fixos na preocupação com o bebê, ela encontrou Gustavo parado ao lado da cama, não com o rosto de um marido aliviado, mas com a expressão pétrea de um juiz. Ele dispensou a enfermeira e fechou a porta. O silêncio da sala de recuperação foi quebrado pela voz baixa e cortante de Gustavo. Não perca seu tempo com mentiras, Sofia. Eu sei de tudo. O bebê está lutando pela vida e nós descobrimos a verdade que você escondeu. Os testes genéticos do hospital foram claros. O filho que você carrega não é meu. Quem é ele, Sofia? Quem é o homem que você trouxe para a minha casa, para a minha vida? Quem é o verdadeiro pai? Sofia não chorou, não implorou. A dor da traição de Gustavo, combinada com a exaustão do parto e o medo pelo filho,
havia drenado todas as suas lágrimas. Ela olhou para Gustavo com uma tristeza infinita, a tristeza de quem carrega um fardo sozinha. Ela não parecia culpada, parecia uma vítima. Você soube da traição, ela murmurou, a voz fraca. Eu? Fui eu quem te traí? Fui eu quem trouxe o DNA de outro homem para a nossa cama. Você estava grávida do meu filho e você me traiu. Gustavo explodiu, o grito contido se transformando em um sussurro venenoso. Sofia fechou os olhos. Você nunca entenderia, Gustavo. Nunca. Você está me acusando de algo que eu nunca fiz por causa de um segredo que eu guardei para te proteger. O paradoxo enfureceu Gustavo. Me proteger de quê? De ser um pai corno? Fale a verdade, Sofia. Quem é o amante? A resposta de Sofia veio como um soco. Ela tossiu levemente, forçando as palavras. Não há amante, Gustavo. Não há outro homem. Não houve traição física. Há apenas a verdade que eu guardei por anos, porque sabia que você jamais suportaria. Lembre-se, Gustavo, daquela clínica de fertilidade que visitamos 3 anos atrás, quando estávamos tentando engravidar sem sucesso. Lembra-se de todos aqueles testes que fizemos, dos resultados que nunca chegavam a ser conclusivos? Gustavo franziu a testa. O que isso tem a ver? Tivemos problemas, sim, mas superamos. Tentamos até engravidar naturalmente. Sofia balançou a cabeça, lágrimas silenciosas escorrendo por suas têmporas. Você não superou, Gustavo. Você nunca viu os resultados definitivos. Os problemas não eram meus, os problemas eram seus. Você é estéril, Gustavo. O médico me disse em particular anos atrás. A sua contagem era 0, irreversível. Eu sabia que a sua masculinidade, o seu ego, jamais aceitariam essa verdade. Você teria me deixado, você teria se destruído. O rosto de Gustavo ficou lívido. A traição de Sofia não era de um amante. Era de um segredo médico, de uma verdade devastadora guardada por anos para preservar seu ego. Não, isso é mentira. Você está inventando para se safar. Eu não sou estéril. Ele gritou, levantando-se da cadeira. Sofia continuou, com a voz carregada de dor. O bebê é nosso, Gustavo. Ele é fruto de uma inseminação artificial, FIV, de um banco de sêmen anônimo. Eu usei o banco de doadores porque era a única maneira de termos um filho, de preencher o vazio que você tanto temia. E eu jurei que você jamais saberia a verdade genética, para que pudesse ser pai sem o peso de ser estéril. Eu te amei tanto, Gustavo, que sacrifiquei a minha honestidade para proteger o seu orgulho. A revelação foi a vingança mais cruel que o destino poderia tramar. Gustavo, que se sentia o traidor culpado, era agora o homem que acabava de trair uma esposa que o amava o suficiente para acobertar sua impotência biológica e garantir que ele tivesse a alegria da paternidade. O verdadeiro traidor de seu casamento era o ego dele, e não Sofia. O peso da culpa invertida era insuportável. A devastação na sala de Sofia era total. Gustavo, confrontado com a verdade de sua esterilidade e a magnitude do sacrifício de sua esposa, desabou. Ele não era a vítima da traição de Sofia. Ele era a vítima de sua própria vaidade e egoísmo. A traição que ele havia cometido com Verônica parecia agora uma futilidade cruel, um insulto à mulher que havia mentido por anos para protegê-lo de sua própria dor. Ele não podia gritar, não podia lutar. O peso da revelação o esmagava. Você me amou tanto assim, Sofia, a ponto de esconder essa verdade e arriscar a sua própria moralidade para me dar um filho. Sua voz era um sussurro rouco de incredulidade e vergonha. Sofia, ainda fraca, tentou estender a mão. Eu te amava, Gustavo. Eu te amo. Eu sabia que se você soubesse da esterilidade, você me abandonaria ou se fecharia. Eu só queria que você sentisse a alegria de ser pai, independentemente da genética.
Foi um erro, sim, mas um erro cometido por amor. E o paradoxo era insuportável para Gustavo. Ele traiu por ego e ela traiu por amor. Naquele momento de profunda crise pessoal, o Dr. Rafael entrou apressadamente na sala, interrompendo o drama familiar com a urgência da vida e da morte. Senhores, encontramos um doador compatível no banco de sangue, mas ainda não é ideal. A condição da criança exige compatibilidade sanguínea total e, idealmente, uma pessoa que tenha convivido com a mãe durante a gestação. A enfermeira trouxe o resultado da última triagem. A única pessoa com o sangue raro e a exposição necessária para a doação ideal é o pai biológico. O médico olhou para Gustavo confuso. Nós já verificamos seus dados, mas, por acaso, o Sr. Sofia tem algum parente de primeiro grau que possa doar? Ou, se não for pedir demais, o pai biológico anônimo? A situação se tornou insustentável. Gustavo, o marido arrogante, estava ali, sabendo que o pai biológico da criança era um doador de banco de sêmen anônimo. Mas ele viu a solução no rosto de Sofia, que olhava para ele com uma súplica silenciosa. Ele tinha a chance de redimir-se, não como o pai biológico, mas como o verdadeiro pai daquele momento. Gustavo respirou fundo e tomou a decisão que selaria sua redenção. Ele se dirigiu ao médico com a autoridade de quem havia acabado de aceitar a verdade mais dolorosa de sua vida. Doutor, o senhor não vai encontrar o pai biológico agora. Não podemos perder tempo. Mas a minha esposa tem um parente de primeiro grau com o sangue perfeito, o mais compatível possível, por ter estado com ela durante toda a gestação. Ele olhou para Sofia, que o encarava assustada, sem entender. Eu sou esse parente. Meu sangue não é compatível, mas a minha esposa tem um irmão gêmeo idêntico, que tem o mesmo tipo sanguíneo raríssimo da mãe. O nome dele é Guilherme. Ele é meu cunhado e está na recepção. Ele é o doador. Usem o sangue dele e salvem nosso filho. A mentira, construída sobre a verdade da esterilidade e do medo de Sofia, foi desfeita por uma mentira maior, construída sobre o amor e a necessidade de proteger a mãe e o filho. O médico, embora confuso com a história do irmão gêmeo idêntico, aceitou a urgência. O irmão gêmeo não existia. Era uma desculpa esfarrapada, mas o nome de Guilherme era o código que Sofia usara na clínica de fertilidade para registrar o nome do seu doador anônimo. O sangue do doador, mantido sob segredo no banco de dados, foi liberado para a transfusão de urgência. A criança foi salva, o perdão e o recomeço. Meses depois, a criança, batizada com um nome que celebrava a vida, estava forte e saudável. O casamento de Gustavo e Sofia não apenas sobreviveu, mas se transformou. Gustavo confessou sua traição a Sofia, que o perdoou imediatamente, pois sua dor se desfez diante da magnitude do seu próprio segredo. Eles decidiram manter a verdade da esterilidade em segredo, para proteger a identidade da criança e o legado familiar. Gustavo, que antes traía por ego, agora era um pai devotado, que compreendeu que o amor e a paternidade não se medem por compatibilidade genética, mas por sacrifício e presença. Ele se tornou um homem mais humilde, que valorizava a lealdade silenciosa de Sofia mais do que qualquer conquista de negócios. O marido que traiu a esposa grávida descobriu, através do choque genético, a profundidade do amor dela e a fragilidade do seu próprio orgulho. Ele aprendeu que o pior tipo de traição é aquela que cometemos contra nós mesmos, quando a arrogância nos impede de ver o sacrifício daqueles que nos amam incondicionalmente. Que reviravolta! A traição de Gustavo foi respondida com o segredo de Sofia, e o bebê foi salvo por uma mentira de amor. Se você foi surpreendido por esta história e pela moral invertida, deixe seu like agora mesmo. Eu quero saber, você acha que Sofia estava certa em esconder a esterilidade de Gustavo para protegê-lo?
comente abaixo e diga sua opinião. E para não perder as próximas histórias que chocam e transformam, inscreva-se no canal e ative o sino.